Uma segurança na mineração, terceiro período. Gente, estou passando aqui para gravar a aula de número 3. Na aula de número 3 eu vou abordar o tema programa de gerenciamento de risco. Vou ser bem objetivo. Tem a parte lá de responsabilidades na aula, mas a leitura ela é autoexplicativa, ela é bem tranquila, né? Ela vai falar um pouquinho de direito do trabalhador e de responsabilidade do trabalhador. O intuito aqui, gente, é falar do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco. Veja bem, nós temos na NR9 a elaboração do PPRA, que é fazer a elaboração de a antecipação, o reconhecimento, a avaliação e o controle dos riscos ambientais, que são físicos, químicos e biológicos. Eu faço tanto de forma qualitativa e tanto de forma quantitativa. Quando é citado na NR22 que eu tenho que seguir os critérios da NR9, para elaborar o PGR eu vou fazer a mesma coisa. Elaboro os riscos ambientais e avalia. Ok. Aí o PPRA ele tem uma estrutura. O PGR ele vai copiar a mesma estrutura e vai acrescentar alguns procedimentos a mais, alguns critérios a mais. Por exemplo, no PGR você já analisa aspectos ergonômicos e aspectos de acidentes, né? Aí você já aborda todos os 5 riscos, as 5 classificações. O PPRA não. Mas o princípio de fazer uma avaliação global a cada ano é a mesma coisa. Arquivamento do documento, 20 anos, é a mesma coisa. O princípio ele é sempre o mesmo, tá, gente? Por isso que eu falo, tem que entender a NR9. E aí vocês vão conseguir entender bem a NR22. Eu até coloquei no slide, criei 2 blocos de nota para explicar a diferença dos 2 programas. Segue a minha aula, segue os slides aí. Bem rápido aqui, toda mina e demais atividades devem estar sob supervisão técnica de profissional legalmente habilitado. Eu abordei isso em aulas anteriores, tem inclusive gravações aí. O profissional legalmente habilitado dei até exemplos, né? Engenheiro de mina, engenheiro de processo, engenheiro de melhoria contínua, o geólogo, são profissionais considerados legalmente habilitados, são profissionais graduados e registrados em conselho de classe competente. A empresa ou permissionária de lavra garimpeira deve registrar, por meio de livro ou fichas próprias, as atividades de supervisão técnica da mina. Estou falando da mina, não da mineradora. Então, um detalhe aqui, gente. Efetuadas pelo profissional legalmente habilitado, bem como suas observações, intervenções e propostas realizadas. Ou seja, ele mandou fazer ali um projeto, criar uma pilha de estocagem, fez um corte num talude. Essas atividades que alteram, né, mexe frequentemente no processo de desenvolvimento e operação de lavra, é necessário que seja registrado em livro ou fichas próprias. E aí cada mineradora vai criar o seu sistema. Permissionário de lavra garimpeira, eu expliquei isso, né, gente? Tem garimpo legalizado. Isso vai ser chamado de permissionário de lavra garimpeira. A empresa ou permissionária de lavra garimpeira coordenará a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas e provará meios e condições para que essas atuem em conformidade com a STNR. Vamos lá. Eu sou da empresa contratante e aí eu fechei um contrato, por exemplo, com 5 empresas contratadas. Eu tenho que cobrar, eu tenho que fornecer informações, eu tenho que divulgar informações e eu tenho que trabalhar em conjunto com essas empresas, permitindo que elas também cumpram as exigências da NR22. Como a nossa aula aqui é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, exemplo, eu tenho que pegar os dados do meu PGR da empresa contratante, fornecer para a empresa contratada algumas informações para ela criar o seu próprio programa de gerenciamento de risco. O meu PGR é para todas as áreas: pesquisa mineral, desenvolvimento e operação de lavra, beneficiamento mineral, concentração mineral, filtragem, processo de tratamento de rejeito mineral, que é tanques específicos, barragem de rejeitos. O meu PGR vai englobar isso tudo. Agora, depende, a empresa contratada depende, onde que ela vai prestar serviço para mim? É um canteiro de obra numa área remota? Vai ser em área de barragem? Vai ser em área da mina? Depende, né? Então, é importante a gente estar atento
e aprender a gerenciar isso aqui. Cabe à empresa permissionária de lavra garimpeira, empresa ou, né, implementar o PGR, contemplando os aspectos dessa norma, incluindo no mínimo os aspectos relacionados a riscos físicos, químicos e biológicos. Que novidade, né? Como se no PPRA não tratasse isso. O nosso programa de prevenção de riscos ambientais vai abordar justamente isso. Vou dar continuidade aqui, vou abrir um bloco de nota para explicar a diferença de ambos. Então, ó, o PGR, além dos riscos ambientais, avalia também atmosferas explosivas, atividades que podem gerar deficiência de oxigênio e também sistema de ventilação. A gente vai lá, mina subterrânea, toda mina subterrânea tem um projeto de ventilação e esse sistema de ventilação ele funciona, tem cálculos para você manter a ventilação quando é pessoas, quando é máquina, quando é equipamentos. Então, o PGR ele tem critérios a mais, sim. Atividades que possam gerar deficiência de oxigênio, locais confinados, ok? E também planta química, plantas industriais. Em mineração, você tem muitas instalações construídas com essas características, que pode gerar alguma atividade ou liberar algum gás que possa gerar deficiência de oxigênio. E atmosferas explosivas, mais precisamente áreas classificadas, áreas que armazenam líquidos inflamáveis e combustíveis, líquidos não, inflamáveis e combustíveis, paiol de explosivos, enfim. Também no PGR, ele vai fazer um link com a elaboração do PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória. Ele é instituído aí pela Instrução Normativa número 1 de 11/4/1994, criado pelo órgão a nível nacional. Aí essa sigla que era da NR1 antiga, né? Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho. Hoje é Secretaria de Trabalho. Mesma coisa, não mudou nada. Esse programa de proteção respiratória é muito importante, realmente faz muita diferença. Então, de um programa, ele me leva a elaborar um outro programa, que é pegar os respiradores padrão de cada empresa e criar uma planilha de risco só de riscos químicos e baixar o laudo desses respiradores e anexar nessas planilhas de risco. Então, vira um novo programa. Técnicas de análise e investigação de acidentes, exemplo aqui é a escama de peixe, os 5 porquês, árvore de causa, o que eu já fiz aqui, já trabalhei muito, foi com a árvore de causa. Essas duas técnicas, particularmente, nunca precisei fazer. Não é uma notícia ruim, é uma notícia boa, nunca precisa fazer, né? Mas é uma ferramenta importante nós, TST, precisamos aprender a trabalhar. Ergonomia e organização do trabalho. Então, o PGR, no PGR, então, além dos riscos ambientais, acrescenta-se a análise de riscos ergonômicos, tá? No final das contas, tudo vai nos levar em NR17, que é a elaboração da análise ergonômica do trabalho. Riscos decorrentes da atividade de trabalho em altura e em profundidade e em espaço confinado. Esse em profundidade aqui, né, pode ser altura e espaço confinado ao mesmo tempo. Então, assim, você vai criar uma planilha de risco, um PO, um procedimento operacional, uma nota técnica, vai anexar no seu PGR. Simples. Então, é como se fosse um PPRA com esses documentos aqui anexados. Ó. Riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos e trabalhos manuais. Então, veja bem, energia elétrica, máquinas, equipamentos e aqui trabalhos manuais. Então, isso precisa também entrar nas planilhas de risco do PGR. No PPRA, não, só análise qualitativa e quantitativa de riscos ambientais. Os obrigatórios de EPI, acho que eu nem preciso fazer comentário com relação a isso. Estabilidade do maciço, um outro diferencial que o PGR tem. O PGR, além de analisar os riscos ambientais, se for mina subterrânea, tem que ter aqui a estabilidade do maciço, telamento, câmeras e pilares, que são só câmeras, as técnicas utilizadas para estabilizar o teto, né, aqui das galerias. Plano de emergência, no final das contas, todas as empresas vão nos levar ao PAI, ao Plano de Atendimento à Emergência. Tem algumas empresas que é o PAN, né?
Exemplo, o NR29, NR30, aborda-se muito o PAN. A nova NR37 também nos leva a elaborar o PAN. Mas só muda o termo. É um plano de emergência que eu preciso montar na minha empresa, onde eu crio hipóteses, eu crio cenários, né? E eu crio um passo a passo de como acionar e também uma relação dos recursos que eu tenho para emergência, tanto em incêndio, em APH, que é primeiro atendimento pré-hospitalar, é, incêndio com produtos químicos, conforme as características das instalações, resgate em altura, resgate em espaço confinado e outros critérios. E aqui, gente, outros resultados de modificações e introduções de novas tecnologias. Se você teve realmente a introdução de novas tecnologias e elas influenciaram na segurança do trabalho, influenciaram no processo, deve também ser evidenciado no PGR. Lembrando que não existe um padrão, tá? Não existe, é uma tabela, é uma planilha, é um laudo, não é projeto. Você só precisa evidenciar no documento base do seu PGR. Análise crítica do programa, pelo menos uma vez ao ano, contemplando a evolução do cronograma e os registros das medidas de controle implementadas e programadas. Novidade, né? PPRA também tem o mesmo critério. Uma vez ao ano, você faz uma análise global. É isso. O PGR também ele tem que ser levado para as reuniões da CIPAMIN e tem que ser discutido. Lá tem que ser discutido as planilhas de risco, se as medidas de controle realmente estão sendo implementadas. As reuniões da CIPAMIN são mensais, são as reuniões ordinárias. Caso necessário, também pode levar para as reuniões extraordinárias, que são obrigatórias em caso de acidente, constatação de risco grave eminente no local de trabalho. Então, também não diferencia aí do PPRA. Desobrigam-se da exigência de elaboração do PPRA as empresas que implementarem o PGR. Então, gente, vamos entender a diferença deste programa base desse. A base, o alicerce do PGR é sempre o PPRA, de qualquer programa, na verdade. PCMAT, PGR, PGS, STR, qualquer tipo de programa, tá? Eu vou abrir aqui o bloco de notas, deixei separado aqui pra gente. Veja bem, programa de prevenção de riscos ambientais. Que risco que eu avalio? Físico, químico, biológico. Físicos, químicos e biológicos. Então são ambientais, né? Qual a técnica utilizada? Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Qual é a estrutura do PPRA? Esses 4 tópicos aqui, ó. Planejamento anual, com metas, prioridades e cronograma. Essa redação está no texto da aula também. Na aula, na gravação, a gente oculta algumas telas porque a leitura é autoexplicativa, né, gente? Estratégia e metodologia de ação. Tem que ter uma forma de eu registrar os dados, de eu manter os dados, de eu divulgar esses dados, tanto à empresa, aos colaboradores. E aqui a periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do programa. Quem já elaborou um programa vai entender. Vocês, alunos, se nunca implementou, nunca leu, nunca precisou fazer nenhum trabalho, você vai aprender a gerenciar isso aqui também. Ok, então esse é o PPRA. Olha o PGR. O PGR, mesma coisa. Então vai mudar a sigla aqui, ó. Programa de Gerenciamento de Risco. Aí, primeira diferença. Aqui está físico, químico, biológico. Aí nós vamos acrescentar aspectos ergonômicos. Então, qualquer tipo de riscos ergonômicos. E aspectos de acidentes. Aqui entra riscos elétricos, riscos mecânicos, riscos de incêndio, explosões e outra classe de risco que não é enquadrada nessas classificações anteriores. Corte, perfuração, espaço de trabalho limitado, queda de mesmo nível, nível diferente, e outra que é tombamento, atropelamento, capotamento, enfim, várias situações. Qual a técnica que eu uso para analisar o risco? É a mesma base. Antecipação de risco, reconhecimento de risco, depois que eu avalio o risco de forma qualitativa ou quantitativa, determinar o controle. Para determinar o controle existe uma hierarquia de risco. E vocês estão careca de me ouvir explicar isso, né, gente? Olha a estrutura do PGR aqui, é o mesmo que cobra lá no PPRA.
os mesmos 4 tópicos: planejamento anual com metas, prioridades e cronograma, estratégia e metodologia de ação, forma de registro, manutenção, divulgação de dados, período e forma de avaliação do PGR. Beleza. Só que aí nós vamos acrescentar, nós vamos somar. O PPRA ele terminaria aqui, o PGR não, ó. Então mais, estou somando conteúdo da NR 22 que eu expliquei para vocês, do tópico A até o tópico N. A, riscos físicos, químicos e biológicos, atmosferas explosivas, deficiência de oxigênio, ventilação, elaborar o PPR, a investigação e análise de acidente, ergonomia e organização de trabalho, riscos de atividade de altura, espaço confinado e profundidade, utilização de energia elétrica, máquina e equipamento, veículos e trabalho manual, uso do EPI, estabilidade do maciço em caso de mina subterrânea, plano de emergência e outros resultados de modificações derivados da introdução de novas tecnologias. Gente, é tudo que eu abordei aqui no slide, é tudo que eu abordei aqui na tela, né? Então essa é a sutil diferença, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta, questionamentos, me chamem aqui. Tudo de bom para vocês, um abraço.